A doação de sangue é um dos maiores gestos de solidariedade que existe. Mas em tempos de pandemia, onde a preocupação com a sua própria saúde aumenta e as aglomerações são evitadas, os estoques de hemocentros do mundo todo diminuíram. Por isso, conversamos com a médica hematologista do Hospital São Vicente de Paulo, que falou da importância da doação e as novas técnicas de coleta. Com esse período da pandemia do coronavírus, do Covid-19, estamos precisando realmente da colaboração da comunidade para doar sangue. Na semana passada tivemos uma redução de quase 50% de doadores e contamos inclusive com os funcionários do hospital para poder manter o nosso estoque diário de sangue. E para vocês terem ideia de como que está a parte das normativas com relação à medicina transfusional, tem uma norma técnica de 13 de 2020 que menciona todos os cuidados que temos que ter com relação aos critérios de inclusão dos candidatos à doação de sangue, como avaliação se o indivíduo tem sinais ou sintomas do vírus, ou se teve contato recente com pessoas contaminadas ou locais de risco, como também relata todos os cuidados que os profissionais de saúde devem ter neste período. E também toda a orientação pós-doação. Então, fica aqui o nosso convite, lembrando que a gente não tem como produzir o sangue artificialmente e que a nossa demanda transfusional do hospital não se determinou de uma redução gradativa, até porque esse sangue era importante para vários procedimentos de alta complexidade do hospital, entre eles anemias crônicas descompensadas, pacientes da oncohematologia, transplantes hepáticos, emergências, CTIs, de adultos e pediátricos. Então fica aí o nosso convite, se puderem nos ajudar, que venham doar conosco. Ela também reforça que neste período as doações acontecem por agendamento. Nosso horário de atendimento é de segundas a sextas-feiras, das 8 da manhã às 14 horas. E nesse período em especial estamos trabalhando com agendamentos de doações. Nosso telefone de contato é 3316-4087. E o médico de urgência e emergência Júlio Stobe reforçou informações importantes sobre o coronavírus. Olá, tudo bem? Sou o Dr. Júlio César Stobe e gostaria de conversar um pouquinho hoje sobre a situação em que nós estamos vivenciando. Aliás, a situação em que o mundo está vivenciando em relação a essa pandemia, né? Falamos muito, discutimos muito, a imprensa trabalha diuturnamente aí com esse assunto, né? Mas acho que é importante discutir alguns pontos que são fundamentais na vida, no dia a dia da nossa população, no dia a dia seu, no dia a dia meu, enfim, nas situações do nosso cotidiano. Entendemos que normalmente essa doença infecciosa, este vírus, não causará grandes problemas na maior parte da população. 70%, 80% talvez dos acometidos terão sintomas leves ou nem terão sintomas. No entanto, o maior risco é aquela população de pessoas idosas ou portadores de comorbidades. Em função disso, nós preconizamos a importância que existe na proteção. Então, na medida do possível, não circule por aí. Na medida do possível, use a lavagem frequente das mãos com água e sabão ou álcool gel. Na medida do possível, se você tiver que circular por aí, poderá usar a máscara facial, que também é algo que ajuda a proteger não somente você, mas ajuda a proteger no caso de você estar com uma possível infecção, para que outro não seja cometido. Então, por hora, enquanto não temos tratamento, enquanto ainda temos dificuldade em relação ao combate dessa pandemia, nós todos deveremos fazer a nossa parte, que é cuidar de si e cuidar do outro. O diretor do campus da Universidade Federal Fronteira Sul também falou do cuidado com os idosos e a necessidade do isolamento.
estamos diante de uma situação inusitada na história do Brasil, na história da nossa cidade, na história do mundo. Há muito tempo não ouvíamos falar a palavra quarentena, né? Que hoje está aí no nosso dia a dia, fazendo parte de situações muito comuns e da vida de muitas pessoas. Então eu gostaria de discutir um pouquinho sobre esse assunto. Se você está de quarentena, se você for orientado pela autoridade médica que o seu sintoma é um sintoma possível de Covid e que você precise ficar no domicílio, por favor, siga as recomendações, siga as orientações do profissional de saúde. Isso é uma questão humanitária, não somente para você, mas também para as outras pessoas que poderão ser afetadas caso você, com o vírus, né, se aproxime dela e elimine o vírus de tal forma que a contagie. Isso é importante porque muitas pessoas com comorbidades ou pessoas idosas poderão sofrer danos muito graves em função disso. Então, muito cuidado, proteja você, mas também proteja o outro. E depois do intervalo, o aumento dos números de violência contra a mulher. A Comissão de Constituição e Justiça analisa o aspecto constitucional, legal e jurídico de todas as proposições que tramitam no Parlamento. Em casos especiais, o grupo pode sugerir medidas de responsabilidade fiscal ao prefeito e instaurar processo sobre perda de mandato na Câmara. Também cabe aos integrantes da comissão elaborar a redação final dos projetos de lei. São titulares os vereadores Evandro Meirelles, Gleison Consalter, Patrick Cavalcante, Paulo Necli e Márcio Patucci. A CCJ se reúne todas as segundas-feiras, às 14h, aqui no plenarinho da Câmara Municipal. E você de casa está convidado a participar. Para o coronavírus, o grupo de maior risco neste momento são os idosos e as pessoas que têm outras doenças de base, né? Uma pessoa que tem problema cardíaco, problemas respiratórios, diabetes, essas pessoas são de risco. Mas eu acho importante a gente passar a mensagem de que outras doenças continuam circulando, vão adoecer as pessoas e as pessoas têm que ter cuidado também. Aquelas medidas de precaução, né, prevenção, diminuir circulação, para o grupo de risco isso tem que ser redobrado. Evitar em aglomerações, em locais com outras pessoas com questões respiratórias, para o público de risco, esse alerta tem que ser maior ainda. Pessoas não visitarem neste momento, não levar, né, as crianças para visitar o avô, as crianças estão lá com sintomas de alguma gripe, não é o momento de fazer isso. Então, esta limitação para o grupo de risco é mais importante ainda. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil e em 80% dos casos o responsável pela agressão é seu próprio parceiro. Agora, infelizmente, devido ao período de quarentena, estes dados alarmantes estão causando ainda mais preocupação. Por isso, o chefe da ONU pediu medidas de todos os governantes para combater o aumento global da violência doméstica. The COVID-19 pandemic is causing untold human suffering and economic devastation around the world. I recently called for an immediate global ceasefire to focus on our shared struggle to overcome the pandemic. I appealed for an end to violence everywhere now. But violence is not confined to the battlefield. For many women and girls, the threat looms largest where they should be safest, in their own homes. And so I make a new appeal today for peace at home and in homes around the world. We know lockdowns and quarantines are essential to suppressing COVID-19, but they can trap women with abusive partners. Over the past weeks, as economic and social pressures and fear have grown, we have seen a horrifying global surge in domestic violence. In some countries,
the number of women calling support services has doubled. Meanwhile, healthcare providers and police are overwhelmed and understaffed. Local support groups are paralyzed or short of funds. Some domestic violence shelters are closed, others are full. I urge all governments to make the prevention and redress of violence against women a key part of their national response plans for COVID-19. That means increasing investment in online services and civil society organizations, making sure judicial systems continue to prosecute abusers, setting up emergency warning systems in pharmacies and groceries, declaring shelters as essential services, and creating safe ways for women to seek support without alerting their abusers. Women's rights and freedoms are essential to strong, resilient societies. Together we can and must prevent violence everywhere, from war zones to people's homes, as we work to beat COVID-19. Aqui em Passo Fundo, a presidente da Comissão da Mulher Advogada também falou sobre o assunto. Olá, meu nome é Maiaja Franklin de Freitas, eu sou advogada e atualmente sou presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Subseção de Passo Fundo. Estou aqui para conversar hoje um pouco sobre a situação da violência doméstica no período de isolamento social em virtude da pandemia da Covid-19. O que acontece? Muito se tem ouvido dizer que o aumento da violência doméstica se deu exclusivamente por conta do isolamento social. Isso não seria uma premissa totalmente verdadeira. Por quê? Se nós analisarmos alguns dados, por exemplo, o mapa da violência contra a mulher, produzido em 2018, se verificou que a cada 17 minutos, uma mulher é agredida fisicamente no Brasil. Ou seja, é muita coisa. Além disso, no estado do Rio Grande do Sul, de janeiro a setembro de 2019, nós tivemos 73 mulheres vítimas de feminicídio, uma média de 2 feminicídios por semana, ou seja, é um número muito elevado, não é? E num período que nem se falava em isolamento social. Então, diante de tudo isso, é fundamental a informação e é fundamental que as mulheres entendam que a rede de proteção segue funcionando e que elas não estão sozinhas. Para isso, alguns números são importantes a saber. Brigada Militar, através do telefone 190. A Defensoria Pública aqui em Passo Fundo está funcionando das 12 às 18 horas, telefone 3335 2052. O Disque Denúncia, que é um número nacional, implantado por uma lei de 2003, a pessoa pode ligar e fazer a denúncia sem a necessidade de se identificar. Isso é muito importante, porque aquela ideia que tínhamos antigamente de que em briga de marido e mulher não se mete a colher é uma ideia ultrapassada. Hoje em dia ela não se justifica mais, né? Se diz inclusive que em briga de marido e mulher se mete a colher e se mete a polícia, porque não é certo. A violência, de uma forma geral, não pode mais ser normalizada, aceita como uma situação comum. Ainda mais num ambiente familiar, que normalmente, além do marido e mulher, muitas vezes tem os filhos, as crianças, então são muitas pessoas envolvidas. E a gente precisa pensar em todas essas pessoas. Além disso, Passo Fundo é uma das 22 cidades que conta com a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, a DEAM. Aqui em Passo Fundo fica ao lado do campo do quartel. O funcionamento da DEAM nesse período ele está um pouco diferenciado também, funcionando das 14 às 19 horas. No entanto, quando a DEAM não está funcionando, temos a Delegacia de Pronto Atendimento, funciona 24 horas, todos os dias, fica na rua Antônio Araújo, 733, descendo o Colégio Bom Conselho, né? E então, assim, a mulher não vai ficar desassistida. A mulher que precisar de uma medida protetiva, que precisar fazer um boletim de ocorrência, uma medida urgente, ela tem a rede de proteção, ela tem para onde pedir ajuda. Para além disso, né, os casos em que a mulher não necessita da medida protetiva ou que não é urgente, ela pode fazer o registro da ocorrência, o boletim de ocorrência, através da delegacia online, sendo importante nesse caso apenas que ela marque que ela não precisa de medida protetiva, porque se ela marcar que precisa, a delegacia online vai solicitar que ela se faça presente numa delegacia física.
Além disso, o Tribunal de Justiça, de um modo muito esclarecedor, no dia 5 de abril, disponibilizou um vídeo explicando que, nos casos de medida protetiva, mesmo nesse período em que o Poder Judiciário está com o funcionamento, a maioria dele em home office, né, atendendo medidas urgentes, ainda assim, eles criaram um sistema de atendimento muito facilitado, em que as delegacias enviam o boletim de ocorrência junto com o pedido de medidas protetivas ao respectivo juiz ou juíza por e-mail, para que já seja analisado e já sejam tomadas as medidas necessárias. Então a mulher tem, mesmo nesse período de isolamento, toda uma rede de proteção para que ela possa se sentir amparada, se sentir acolhida e não necessitar continuar num ambiente de violência doméstica. Isso é fundamental que se entenda. Mulher vítima de violência, que se encontra na situação de vítima de violência, você não está sozinha. Aqui no estado, diversos artistas estão juntos na luta contra o coronavírus. Veja agora o recado de alguns deles pela campanha Uma Mão Lava a Outra. Uma boa noite e até a nossa próxima edição. Uma mão lava a outra, a gente em casa, cuidando da saúde, de quem a gente gosta e de todos. Tem que se proteger e principalmente proteger aqueles que são mais frágeis do que nós. O principal é manter-se em casa, isolados, diminuindo o risco de contágio. Evitem mesmo aglomerações, contato social, lavem as mãos muitas vezes por dia. E assim a gente pode evitar uma contaminação e um repasse desse negócio. E o lance é a gente cuidar da gente para poder cuidar dos outros. A gente tem que sair muito melhor dessa crise do que quando a gente entrou. Solidariedade é fundamental nesse momento, aqui no nosso Rio Grande do Sul, especialmente.